Fala, família vascaína, eu tô passando aqui só para dar um alô, conversar aqui com vocês. É uma maneira bem despojada, tô aqui cuidando das crias, aí ó. Ih, papai! Os dois estão com tosse, aí tô tomando remédio para soltar um pouco dessa secreção. A mãe tá cuidando da fábrica, que eu tô desde ontem com o olho muito irritado, cara, coçando, lacrimejando e ardendo. Não é baseado não, viu? Do outro lado tá normal. É só uma irritação mesmo, que desde ontem tá me deixando incomodado. E assim, eu nem ia gravar vídeo, mas eu tô aqui, aproveitei que eu tô aqui cuidando deles, falei, vou bater um papo sobre dois assuntos que tá aí rodando nos grupos de Vasco, né? Na internet, nas redes sociais. Isso, pai! Que é, primeiro, o endividamento dos clubes no Brasil, né? O Corinthians, saiu a notícia que pode chegar a uma dívida de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Aí o São Paulo tá passando de 1 bilhão, né? O Fluminense, enfim, todos os clubes no Brasil em situação complicada, e aí acham que as SAFs vão salvar esses clubes desse endividamento. Né? Todos eles aí estão falando, o Fluminense já está discutindo no conselho a venda da SAF, inclusive com números que surpreendeu aos torcedores, aos tricolores, que eles imaginavam que o Fluminense tinha um valor de mercado de 3 bilhões e que vai vender por menos do que o Vasco conseguiu, enfim. Não vai ter investidor para comprar esses times do Brasil todos e tirar esses times dessa crise financeira que tá mergulhado o futebol brasileiro. Essa moda, né, esse movimento recente de trazer grandes jogadores para o Brasil vai custar caro para os clubes, ou está custando muito caro para os clubes no futebol brasileiro. Né? O Corinthians, que realmente acabou escapando de quedas para a segunda divisão, trazendo Depay, Coronado, Garro, né? Garré foi pro Vasco. Garro e outros que custam uma fortuna para o Corinthians, que, como eu falei, né, daqui a pouco tá batendo na casa de 4 bilhões de reais, né? Sem contar os técnicos, tá? Você vê o Dorival aí para assumir o Corinthians depois de um trabalho horroroso na seleção, diz que mais de 3 milhões de reais. Qualquer técnico desse aí com uma boa staff tá custando 1 milhão, 2 milhões aos clubes. 2 milhões, cara, salário de técnico. E aí que também tem essa parada de técnico que fica 2, 3 meses, como ficou lá o Pedro Caixinha no Santos, que gera um custo, uma dívida milionária de multa para os clubes pagarem. O Corinthians, que a torcida organizada, que já falou que não vai ser vendido, quem manda no Corinthians é a Gaviões da Fiel. O São Paulo, que está com a dívida também na casa do 1 bilhão, que trouxe lá o Oscar lá da China, que não joga, né? Você está lesionado, né? O Lucas, enfim. Esse movimento está sendo feito por times no Brasil, e não é só esses jogadores não, que hoje não tem mercado europeu e que vêm para o Brasil para ganhar uma fortuna. São jogadores também que às vezes nem são tão bons assim, e tem um salário de 1 milhão, 800 mil, meio milhão de reais, muitos assim no Vasco, inclusive, né? Então, se não houver ali um teto salarial, se não houver um movimento dos clubes para parar com isso, com essa sangria, os clubes vão quebrar, cara. Ninguém vai aguentar girar da maneira que tá girando, não. O Flamengo consegue faturar 1 bilhão por ano, né? Lógico, a gente vê aí o uso do estádio público, que gera uma fortuna para o Flamengo, mas tem patrocínio, tem outras receitas como venda de jogadores que faz o Flamengo faturar mais de 1 bilhão por ano, né? É claro que as contratações que o Flamengo faz, elas são parceladas também, o Flamengo deve também, e se não conseguir girar lá no topo, vencendo títulos sempre, essa conta vai chegar para o Flamengo também, tá? Então, quando eu tô falando de jogadores que custam 2, 3, 4 bilhões, isso não é para o futebol brasileiro, inclua-se o Flamengo e o Palmeiras, cara. Isso no médio e longo prazo vai custar muito caro para esses clubes também, tá? É claro que a situação deles, ela é menos perigosa do que a situação dos outros clubes no Brasil. Então, é uma discussão aí que é longa com relação à venda da SAF como solução, a venda do futebol ou transformação em SAF, como está sendo discutido no Conselho do Fluminense, como está sendo discutido no Grêmio, como está sendo discutido no São Paulo, em vários clubes aí.
essa ideia de que as SAFs vão salvar os clubes brasileiros se não houver um movimento para frear esse negócio de salário altíssimo que estão pagando para jogadores no Brasil. Nenhum clube vai aguentar operar aí no médio e longo prazo, tá? Tem um outro detalhe, né? Fora os clubes que estão comprando jogadores sem ter dinheiro para comprar, dando calote, como foi o Corinthians fez com o Cuiabá, como o Vasco fez com o São Paulo lá do Léo Pelé, né? Como vários outros clubes estão fazendo. O Inter comprou jogador do Flamengo, tentou revender sem nem ter pago. O Vasco cometeu o absurdo de entrar numa recuperação judicial, vendeu o Léo Pelé para o Atlético Paranaense sem pagar o São Paulo, a dívida que deve do São Paulo, está recebendo do Atlético Paranaense e colocou a dívida do Léo Pelé no regime centralizado para ser pago na fila de credores. Então tem clubes aí adotando o calote de maneira escancarada, mesmo com grana de televisão, mesmo com grana de bet, que eu acho que é o que está salvando os clubes hoje, é grana de casa de aposta, e mesmo com grana da liga, com direito de televisão, que mudou o formato, enfim. É uma discussão que, se não for levantada pelos clubes, os clubes vão sofrer. E logo, tá? E logo. Você vai ver muito clube aí falindo. O Vasco é um desses que está passando essa situação. Quando virou SAF, achou que ia ser uma solução e foi piorar. A dívida do Vasco de 700 milhões foi para 1 bilhão e 400 milhões de reais. Que está pedindo uma recuperação judicial e agora pode sofrer um transfer ban por causa da dívida com o Esforza lá do New Old Boys, que a FIFA pode sim punir o Vasco com transfer ban e pode punir outros clubes no Brasil também, tá? Então é uma discussão que precisa ser tratada com urgência, porque os clubes não vão aguentar nesse modelo por muito tempo, tá? A gente tem que parar com essa ideia de trazer grandes jogadores que custam muito caro, porque a gente já viu que isso não dá certo. Trazem jogadores, às vezes, que estão em fim de carreira, a idade avançada, que já não compete fisicamente. Olha a dificuldade de ter um Coutinho em 2, 3 jogos seguidos, um Depay. Então, isso tem que ser debatido no futebol brasileiro, senão esses clubes não vão aguentar, tá? O debate que eu tenho visto falar é sobre o Fernando Diniz, cara. A gente sabe que o Pedrinho e o Felipe gostam do trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem um apreço ali pelo Pedrinho. Aí eu tô vendo torcedores falando que o Felipe é a melhor solução para o Vasco. O Felipe treinou o quê? Aonde? Foi ruim aonde passou como técnico Bangu, lá em Sergipe, lá acho que foi ele treinou Confiança. Nunca teve sucesso no cargo de técnico, tá? Então esquece esse negócio, porque o Felipe ganhou 2 jogos, ganhou de um Atlético Mineiro desmotivado, que tinha acabado de perder a Libertadores, o Campeonato Brasileiro para ele só servia para não cair, e ganhou do Cuiabá, que já estava de férias, já estava rebaixado para a 2ª divisão. Então se o Felipe ficar para um trabalho de médio e de longo prazo, a gente vai ver que ele é um técnico medíocre também, tá? A carreira dele como treinador, não estou falando como jogador, não. A carreira dele como treinador fala por si. Então o Felipe não é a solução para o Vasco. O Fernando Diniz, tá, beleza, sobre as ideias dele de futebol, né, que é um cara que gosta de jogadores, principalmente do sistema defensivo, que sabem jogar, não gosta de zagueiro brucutu, né, tanto que no Fluminense, que foi campeão da Libertadores, ele pegou o Felipe Melo e recuou para jogar de zagueiro, fazia o André fazer essa função defensiva também, que era o volante, né, de qualidade, saída de bola. No São Paulo fez o Léo Pelé, que era lateral, virar zagueiro. Então ele tem essas ideias de querer jogadores que sabem jogar na defesa. A gente tem esses jogadores no elenco, complicado, né? Porque, beleza, tá, vai trazer ele, vai dar respaldo, e aí, você vai dar jogadores para ele poder fazer esse tipo de trabalho, porque hoje no elenco do Vasco não tem esse tipo de jogador, tá? Eu vou deixar aí uma participação dele lá no Charla Podcast, explicando um pouco sobre as metodologias ou o que ele pensa do futebol, tá? Curte, um abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Se eu fosse resumir da maneira assim, do meu jogo, é um jogo, uma mistura, para mim que é muito claro, futebol de rua, futebol de salão e futebol de campo formal, assim. Acho que é uma coisa meio uma miscelânea ali. Esse mix, né? Eu acho que sim. Eu acho que a galera associa muito, aí o Diniz aqui pode concordar ou não. Quando a galera olha o jogo do Diniz e fala dessa do salão, eu acho que uma parte é porque tem isso, aquela doutrina que vem do salão de que todo mundo tem que jogar.
todo mundo tem que tocar nessa bola. Não tem aquela divisão de, meus defensores são ruins com a bola no pé, eles rebatem, e eu começo a ter bons jogadores numa zona mais... Não, todo mundo tem que ter trato na bola. E o salão é assim, todo mundo joga, todo mundo tem que... E o teu jogo é muito nisso, você faz essa transição de trás, teu goleiro tem que jogar, seu zagueiro tem que sair jogando, e acho que aí o pessoal associa muito por isso. E outro, é que aí, quero te perguntar também, quando você ouve o analista, eu já ouvi vários, fala assim, o jogo do Diniz... Ele transforma o campo de futebol em várias quadras de futebol de salão. É uma viagem de quem está analisando ou é uma leitura que passa perto Faz da sentido. Faz sentido. Eu acho que é uma das maneiras de ler de maneira apropriada. Mas, repito, eu não faço isso de uma maneira consciente. Assim, eu vou dividir o campo em várias quadras, porque eu joguei salão. Absolutamente nada. Uma coisa natural. Eu acho que a variação que você vai aprendendo com o tempo é variar. Né? Uma coisa que eu sempre quis... do meu propósito ser técnico, é poder tirar o melhor dos jogadores, né? Sempre. Então esse jogo de aproximação é uma coisa forte que tem, os jogadores estarem perto, porque eu acho que isso traz vários elementos da vida, que não é do futebol. Então você precisa de solidariedade, o cara tem inteligência, ocupar espaço. O nosso jogo tem um problema, do que eu proponho, eu sempre falo para os caras, se às vezes um cara deixa de fazer... Cai por terra. Mas quando tá todo mundo fazendo ali uma sintonia, o time fica difícil de ser marcado, sabe? Então, assim, são ideias que eu procuro passar, que eu sempre, como eu repito, sempre quis, a minha ideia central é assim, o time vai ter que jogar bem. Eu quero que o time jogue bem. Eu quero jogar bem e jogar bem. Assim, jogar bem, pode fazer, tem várias maneiras de jogar bem, tem mesmo. Mas na minha cabeça, jogar bem é um jogar bem, sim, com protagonismo, do cara poder tentar reproduzir de alguma forma aquilo que ele sonhou ser. Eu não acredito que o cara... lúdico, né? É o lúdico. Eu não acredito que o cara, quando ele era criança, ele sonhou ser jogador de profissional para ficar chutando a bola para frente, ou para não fazer nada interessante, para não dar um drible em ninguém, não ter a oportunidade de dar um chapéu em alguém, de fazer um bom lançamento, de passar bem a bola. Eu não acredito muito nisso. Então, isso, não que você não tenha que fazer isso, sim, quando é necessário. Mas quando você desperta isso no jogador, isso gera, na minha cabeça, é muito claro que gera um prazer, e do prazer aquilo gera confiança, e o cara se torna um jogador melhor e uma pessoa melhor. Porque o futebol ele modifica a vida das pessoas, desses caras que estão jogando. Eu acho que talvez meu pilar central é isso, é o futebol transformar a vida das pessoas, daquelas que jogam e daquelas que assistem.